Tudo joinha, tudo certinho, tudo beleza? Vamos para a nossa aula de geografia, que hoje, galera, nós vamos ver sobre os aspectos naturais da região sudeste, como será que é a natureza lá, tá? Mas antes de nós vermos isso, tá? Nós vamos corrigir os exercícios lá da última aula. Lembra o que nós vimos lá na última aula? Nós vimos as atividades econômicas lá do Sudeste. E vocês lembram que eram muitas atividades econômicas? Lembram que vocês mandaram um videozinho, né? Alguns mandaram o videozinho lá falando sobre alguma atividade. Então, bora lá. Tá na página 197, então nós temos ali aquele gráfico e era para vocês fazerem o quê? Para vocês interpretarem. Então, lá na letra A, né? O símbolo do porquinho, do boi representa o quê? A produção bovina, da galinha ali, da ave e do porquinho, os suínos. E qual dos estados que mais produz aves? São Paulo. E na letra C, então, era para vocês fazerem o quê? Escolher um tipo de pecuária e fazer um resumo, né? Então, essa é uma resposta pessoal, mas eu vou dar um exemplo, tá, galera? Como ficaria mais ou menos. Então, já que ali na questão B ele está falando de ave, vou usar esse exemplo. Mas esse é o meu exemplo. Quem falou de outro tipo de pecuária, tranquilo, tá? Cada um escolhe o que preferir. Então, eu vou falar sobre a ave. Então, vejam lá. A produção de ave é a maior produção pecuária de todos os estados, certo? E o estado de São Paulo é o estado que mais produz esse tipo de carne. Seguido de Minas Gerais, depois vem Espírito Santo e por último, então, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, desses 4 estados, é o que produz menos carne de ave, certo? Agora, então, lá na página 199, né, tem a pergunta assim, lembra que daí nós vimos ali sobre as indústrias, né, muitas indústrias, e nós vimos o quê? Por que tem bastante indústria ali em São Paulo, pessoal, ali naquela região? E é exatamente essa pergunta que ele faz, né? Podemos afirmar que a economia cafeira contribuiu para a concentração das indústrias ali? Por que, gente, ele está fazendo essa pergunta? Porque ali se concentra bastante indústria, porque lá no começo do século XX, pessoal, final do século XIX, começo do século XX, lembram que os produtores de café investiram nas indústrias? Era moda, né? Ter as indústrias dava essa ideia de modernidade. Lembra que nós vimos lá anteriormente sobre essa modernidade? Então, os produtores de café, eles tinham muito dinheiro, então eles queriam também que ali fosse uma região moderna. E para isso, então, eles investiram nas indústrias. Então, a pergunta é lá, né, pessoal? Podemos afirmar que a economia cafeira contribuiu para que se concentrasse as indústrias ali em São Paulo? Sim, podemos confirmar sim, né, pessoal? Porque foram eles, os produtores de café, que investiram nessas indústrias. E onde que ficavam os produtores de café? Em São Paulo. E eles investiram onde? Em São Paulo, ok? E essa concentração permanece até hoje, certo? Então, lá na página 201, o que nós temos lá? Número 1. Quais os fatores, então, que contribuíram para essa grande concentração de serviços e comércio, né? Por quê, gente? Então, nós vimos lá que ali na região sudeste, principalmente ali em São Paulo, né? Tem muito o quê? Tem muita concentração de vários serviços, de vários comércios. E olha só, lá no nosso encontro online, nós tivemos uma conversa bem bacana usando o exemplo aqui da Fazenda Rio Grande, né? A Kiara até levantou sobre a questão da Fazenda Rio Grande estar crescendo, e daí nós começamos a refletir sobre isso. Então, onde há muitas pessoas morando, há necessidade do quê, pessoal? De serviços para atender essas pessoas, né? De mercado, de farmácia, de escola, de vários serviços que atendam essas pessoas. Então, pensando nisso, lá na região sudeste não estava cheio de indústrias, de fábricas, e as pessoas acabaram morando lá, né?
Porque estava próximo. Então, foram pessoas, e nisso então houve a necessidade desses serviços. Então, o que contribuiu para que tenha tanto comércio, tantos outros serviços, né? Escolas, hospitais, bancos, foram o quê? Essa aglomeração de pessoas, né? Essa grande quantidade de pessoas morando ali. E ali na questão 2, então, pessoal, é para vocês colocarem C sobre as afirmativas corretas e E para as erradas. Então, o Sudeste brasileiro não concentra sedes de grandes empresas? Errado. Por que tá errado? Porque concentra sim. Lembra, pessoal, que ali, o que são as sedes? São aonde ficam as administrações das empresas. Então, a administração acaba ficando ali e essa empresa pode ter lá a produção dela lá em outra região, tá? O Sudeste tem pouca população, logo não necessita de muitos serviços e redes de comércio. Errado, porque errado. Nós vimos que tem muita gente lá, né, pessoal? E vimos também que tem muito comércio, tá? Então, não tem pouca população, não. O Sudeste tem grande concentração de hospital, de escola e universidade? Sim, lembra que eu falei que universidades importantíssimas, hospitais importantíssimos para o nosso país estão lá? Muita gente sai lá de outra região para ir para lá, para estudar lá ou para ir para ser atendido nos hospitais. E o Porto de Santos é um dos maiores do mundo e que entra e sai grande parte da mercadoria do Sudeste? Sim, está corretíssimo. Lembra que ainda a Emily nos falou sobre o Porto de Santos? E a número 3, então, daí era pessoal, certo? Então, agora, galera, vamos começar, então, a falar sobre o nosso tema de hoje, que é falar sobre os aspectos naturais lá da região Sudeste. Então, lá na página 202, tá? Que nós vamos começar a nossa aulinha hoje, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre como que é essa natureza de lá. Então, vejam que nós temos 3 biomas na região Sudeste. Mas espera lá, o que são biomas, hein, pessoal? Quem aí sabe? São o quê? São aqueles aspectos biológicos, geográficos que são comuns. Por exemplo, a vegetação, o clima, o solo, a altitude. Então, tudo isso, quando eles têm isso em comum, certo? Nós falamos que, então, se trata do bioma. E lá na região Sudeste, então, nós temos 3 biomas. A Mata Atlântica, o Cerrado e a Caatinga. Então, observe lá. Quem é que predomina lá na região Sudeste, né? Então, vejam que tá meio parecido, né? O Cerrado e a Caatinga. Então, Cerrado e a Caatinga, desculpa. A Mata Atlântica e o Cerrado. Nós vamos, pessoal, lá no próximo capítulo, falar um pouquinho mais sobre esses 2 biomas, tá? Sobre a Mata Atlântica e o Cerrado, tá bom? A Caatinga nós já vimos lá no bimestre anterior, né? O que é a Caatinga? Lembra que é aquela área lá que é bastante seca, quase não chove? Lembram disso? Essa mata que também é a vegetação. Como que é a vegetação, né? Lembra que aquelas árvores bastante espinhosas, aquelas plantas bastante espinhosas, né? Elas são baixas, são rasteiras. Então, a região Sudeste tem um pouquinho só ali desse tipo de bioma. E ao lado, o que nós temos? Nós temos ali um outro gráfico que mostra o quê? As principais atividades econômicas lá no campo que tem lá na região Sudeste. Então, como nós vimos na aula passada, né? A pecuária bovina, a produção de café. Então, vejam só a produção de café, gente, aonde que ela está predominando? Lembra que nós vimos em história que São Paulo que produzia bastante café? E hoje em dia, será que é assim? São Paulo ainda produz bastante café? E a cana-de-açúcar, a laranja. Então, qual o estado que está predominando cada uma dessas atividades econômicas? E observem, comparem ali, então, a atividade econômica e onde está o bioma.
bioma. Então, olha lá, o bioma lá da Mata Atlântica, né? Ali no mapa 2. Então, qual a atividade econômica que mais acontece ali na Mata Atlântica? E qual é a atividade econômica que mais acontece ali no Cerrado, hein? E lá na Caatinga, será que aparece ali alguma atividade econômica que ocorre na Caatinga? O que vocês perceberam desse mapa? E, gente, então vejam lá. Para acontecer todas essas atividades econômicas, o que foi necessário fazer? Ou o que é necessário fazer, certo? Então, pensem comigo, né? A Mata Atlântica, que vocês, com certeza, vocês conhecem, né? Que é a mata que nós temos aqui pertinho da gente, né? Então, tem lá a Mata Atlântica. Se eu vou precisar, então, produzir café, o que eu preciso fazer? Opa! Se eu for produzir café, o que eu preciso fazer com aquela mata? Se eu for plantar laranja, o que eu vou ter que fazer com a mata? Se eu for ter uma produção, né, de carne bovina, o que eu vou ter que fazer com a mata? Deixar ela lá e colocar os bois lá embaixo das árvores mesmo, plantar o café, plantar a laranja, tudo lá embaixo das árvores, lá no meio daquela floresta. O que vocês acham? É necessário, então, dar uma modificada ali naquela situação, né, pessoal? Pois é, então lá na página 203 nós temos o quê? Como que está a vegetação atualmente, tá? Atualmente mais ou menos, né, pessoal? Porque esse mapa, olha lá, ele foi feito em 2013. Então vejam só quantos anos já se passaram. Será que hoje em dia, em 2020, continua dessa forma? Então vejam lá. Gente, olha quanto da Mata Atlântica nativa. O que é nativa? É aquela que não foi mudada, aquela que é natural de lá ainda, tá? Então vejam lá na Mata Atlântica nativa que existe hoje, né? Lá em 2013. Ela está bem semelhante àquela que nós vimos lá na página 202, que seria o natural, né? Sem a interferência humana. Restou bastante mata, pessoal. E o cerrado nativo, né? Aquele também que não sofreu interferência, que continua naturalzinho, intacto lá. Sobrou bastante cerrado, hein? E vejam lá na área cinza. O que é a área cinza? É a área sem a floresta nativa. Ou seja, então, o que aconteceu com a floresta aí, pessoal? Complicado, hein, galera? E olhem ali ao lado que nós temos o quê? A imagem da Serra do Mar, que fica lá em Cubatão, no estado de São Paulo. E ali nós vemos, então, um relevo. E vejam só que ali nós vemos uma grande área de floresta atlântica. Olha que imagem linda, pessoal. Parece gigante, né? Essa área parece enorme. Quando a gente olha e fala assim, nossa, mas tem muita floresta ainda. Será? Então vejam ali. Aqui é só uma foto, né, de uma área. Mas ali nesse mapa ao lado, nós podemos ver que, ó, tem tanta floresta assim. O que vocês acham, hein, pessoal? Será que essa floresta é o suficiente para o nosso planeta? É o suficiente para os animais? E daí, galera? E já que nós estamos falando de mapa, nós vamos ver o quê? Mapa lá da página 204. Vejam lá que nesse mapa nós temos, então, o Brasil inteiro, tá, pessoal? E, gente, o que será que o que será que esse mapa quer nos mostrar? Então, ali já diz, né, concentração populacional, isso lá em 2010. Então, o que esses pontinhos vermelhos querem nos mostrar, essas partes vermelhas, hein? Aonde se concentra, então, a população. Então, vejam, observem ali. Quanto mais vermelho, mais pessoas estão ali, hein? O que vocês acham?
que tem bastante gente morando aonde? Ó, qual que é a região que tem mais, que está mais pintada, hein, pessoal? Então, observem que ali na parte esquerda do mapa é a área que está mais pintadinha, né? Mas tem uma região ali que está mais vermelha que as demais. Qual região é essa, hein, pessoal? Uma dica. Nós estamos vendo sobre ela, mas observem mesmo ali, pessoal, que ela tá bem pintadinha. Vocês conseguem observar a diferença do vermelho dessa região para as outras regiões? Como esse vermelho está mais forte? Por que isso, pessoal? Por que grande parte da população está ali, concentrada ali naquela região? Por quê? Como nós vimos, tem tudo a ver com a atividade econômica dali. Vimos que então tem muitas atividades econômicas, principalmente as indústrias, né? Então lembra que ali a grande parte das indústrias no nosso país se concentram ali, tá? E isso, gente, isso o que ocasionou? Então vejam só, onde tem indústria tem emprego, certo? E as pessoas precisam de emprego para sobreviver. Logo, então, quem mora lá em outra região e precisa trabalhar e não encontra emprego ali naquela região, vai se mudar para onde? Para onde tem emprego, certo? E aonde que tinha bastante emprego? Ali na região sudeste. Então, o que aconteceu? Muitas pessoas saíram de onde morava para ir morar ali na região sudeste. Nós chamamos isso de êxodo rural, tá? Que inclusive é a nossa palavra-chave do capítulo, tá? Então vão lá na folha 24 do material de apoio de vocês e preencham uma ficha ali sobre êxodo rural. E vocês conseguem observar ali, ler ali na página 205 o que é êxodo rural, né? Quando ocorre justamente isso, quando uma grande quantidade de pessoas sai da sua região e vai morar em outra. Tá? Então é isso que aconteceu ali com a região sudeste. Muitas pessoas saíram lá de onde morava para morar ali por causa do emprego, certo? E gente, quem são as pessoas que moram lá na região sudeste, tá? Quem é o povo que compõe ali? Então, ali na página 206 nós podemos ver então que a região sudeste ela foi composta por imigrantes também, né? Então lembra que nós vimos lá em história muitos imigrantes, né? Muitas pessoas moravam lá nos outros países, lá na Europa, e lá eles estavam passando por uma situação muito difícil, por guerra, fome, desemprego, e aqui no Brasil as coisas estavam melhorando. Lembra que nós vimos isso lá em história? Então, eles recebiam proposta para virem trabalhar aqui, lembram? Então, né? Então, muitos vinham trabalhar aqui no Brasil, principalmente lá no Sudeste, lá na produção de café para substituir quem? Vocês lembram? Os escravos. Lembram que os escravos foram libertos? Então, aí os produtores de café estavam substituindo ali os escravos pelos imigrantes. Então, muitos imigrantes acabaram se concentrando ali na região sudeste, tá? Então, nós temos imigrantes de vários países. E hoje em dia, pessoal, quem é que migra para lá? Porque hoje ainda tem imigrantes vindo morar no Brasil em busca de melhores condições, né? Então, nós temos principalmente bolivianos, paraguaios, né? Então são os nossos vizinhos aqui da América do Sul, e também os chineses, tá? E gente, não é só imigrante, como nós vimos sobre o êxodo rural, muitas pessoas migraram. O que é migrar? É aquele que vai sair ali, né? Ele saiu ali de onde ele morava para vir morar para cá, né? Aqui no próprio país, tá certo? Então, muitas pessoas saíram lá da sua região para morar ali na região sudeste em busca de emprego, de melhores condições. E quem eram essas pessoas? Várias pessoas pessoas de várias regiões, mas principalmente grande parte das pessoas que foram morar ali, que migraram para a região sudeste, foi quem?
Quem lembra? Os nordestinos. Nós vimos lá no bimestre passado. Lembra que os nordestinos saíram lá do Nordeste, né? Principalmente aquelas pessoas que moravam lá no sertão, que passavam... tinham bastante dificuldade, né, pessoal? Com a seca, com falta de emprego. Então, a população ali da região Nordeste migrou bastante lá para o Sudeste. Lembra que nós vimos isso? E eles contribuíram bastante para o crescimento lá daquela região. Afinal de contas, grande parte da população ali da região Sudeste, além dos imigrantes, também era nordestina. E nós vemos também o quê? Que há alguns anos os nordestinos estavam voltando para a região Nordeste. Lembra que nós vemos lá no final de história do bimestre passado? E essas pessoas, pessoal, os migrantes contribuíram bastante para o quê? Para a cultura ali da região Sudeste, né? Então, é o tipo de roupa, dança, culinária, tudo isso sofreu influência. E vejam lá, então, o que eles trouxeram, o que faz parte lá da cultura. Lá na página 208 nós temos aquelas... Ai, dá até água na boca de ver tudo aquilo. Nós temos ali, então, a esfirra que veio da onde, né? Ela é lá da Síria, uma cultura lá da Síria. O francês que veio junto com os portugueses. A feijoada, quem aí gosta de uma feijoada, hein, pessoal? A feijoada, então, quem trouxe esse hábito da feijoada foram os escravos lá da África. E olha, o sushi, o sashimi, que faz parte da cultura japonesa, e a tapioca. Lembram lá que nós vimos também anteriormente sobre a tapioca? Até passei uma receitinha para vocês, que a tapioca, então, faz parte da cultura indígena. Então, vejam só, gente, que delícia. Tudo isso, então, faz parte ali da cultura da região Sudeste, graças a quem? Aos imigrantes e aos migrantes de todos aqueles povos ali que compõem a região Sudeste, certo? Bom, então agora, pessoal, que eu falei, vocês então leiam os textos também, ok? E respondam ali as questões, tá bom? Que vai da página 202 até a página 207, tá, pessoal? A página 209 ali vocês não precisam responder, mas quem quiser responder, fique à vontade. Beleza, galera? Então é isso, ó. Um beijão e até a próxima aula.